eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo num programa cheio de informações, histórias e inovação direto do campo. Veja o que preparamos para você. Tem estreia no programa. Camila Teles traz o quadro O Outro Lado do Agro. Nossa equipe pegou a estrada para mostrar uma realidade no campo que poucos conhecem. Coloquei o pé na estrada para mostrar o outro lado do agro, aquele que poucos conhecem. E comecei com o pé direito. Tem a segunda reportagem sobre a evolução na produção de morangos. As mudanças genéticas ajudam na produtividade e mexem até mesmo na cor do fruto. Então a gente está buscando sabores novos, cores diferentes do convencional para poder estar ampliando o mercado do morango. Previsão do tempo, a meteorologista Amanda Souza traz as informações do clima e a expectativa para a chegada da chuva. E mais, pesquisador mostra que açúcar reduz o impacto da seca em lavouras de milho. Os resultados foram bastante promissores, bastante interessantes. Você já deve ter ouvido muita gente falar sobre o agronegócio de uma maneira bem diferente da realidade, principalmente quando o assunto é desmatamento. Há muita desinformação sobre a produção de alimento no nosso país. E para combater essa fake news, a gente estreia hoje o quadro Do Outro Lado do Agro com a Camila Teles. No Brasil, o produtor rural é quem mais prejudica o meio ambiente. Já ouviu isso, né? Agora eu pergunto. Já parou para pensar no outro lado? Coloquei o pé na estrada para mostrar o outro lado do agro, aquele que poucos conhecem. E comecei com o pé direito. Estou aqui em Mineiros, Goiás, Cerrado, no Instituto Onça Pintada, onde eu estou sendo recebida aí pelo Leandro e pela Ana, que tem uma história incrível para garantir essa harmonia aí, para garantir essa união entre produtores rurais aqui da região, grandes produtores inclusive, e a conservação da nossa fauna, da nossa flora, da nossa biodiversidade. Para quem não conhece, o Instituto Onça Pintada, ele é a única ONG específica para garantir aí a preservação da onça pintada e atua em diferentes biomas, não só aqui no Cerrado. E a gente vai contar um pouco da história do Instituto, vai conhecer um pouco com a Ana e com o Leandro e também vamos conhecer propriedades rurais aqui da região que tem essa parceria junto com o Instituto. Aqui é uma imagem, aproveito para mostrar mais ou menos como que é a região, né? O Parque Nacional das Emas está aqui, tá? Nós estamos bem aqui nesse cantinho, aqui na beira do asfalto. O Parque Nacional das Emas é uma das poucas unidades de conservação que apresentam as diversas formas de cerrado dentro do estado de Goiás, como os campos limpos, campos sujos, veredas e matas ciliares. O que muitos não sabem é que os produtores rurais da região ajudam e muito na preservação da biodiversidade por lá. A gente sempre teve a mente aberta e para entender. Então, assim, isso foi um diferencial e fez com que a gente desse um pulo grande de estudos basicamente ecológicos, o que o bicho come, para onde ele anda, para onde ele vai, que se estava saturado, de querer, mas não, o que eu preciso fazer de fato para conservar? Como o Leandro falou, conversar com o proprietário rural, porque ele detém o poder de conservar ou de destruir. E se eu não sentar para conversar com ele, eu não estou sendo conservacionista, porque o conservacionista está trabalhando num contexto onde tem um ser humano inserido no processo. Não existe discussão de conservação sem o ser humano. Senão seria preservação. Eu isolo isso aqui e falo, isso aqui é uma área de preservação. Eu isolei isso daqui. Como é que vocês fizeram essa relação, esse contato com os pecuaristas? Porque tem muito essa questão agora entrando na parte da caça, enfim, que tem relatos, comeu meu bezerro, a onça foi lá, enfim. Como é que vocês trabalharam esse diálogo com os pecuaristas? A verdade é o seguinte, não tem essa relação de conflito, em nenhum lugar do mundo, ela é resolvida com diálogo. Então, toda vez que você mostra nesse contexto, as pessoas têm costume falar assim, tem que conscientizar. Isso não é questão de consciência, isso é uma questão de economia. Então, assim, e as pessoas, assim, o grande problema para mim, a interpretação da sociedade, do povo em geral, é que eles acham que o grande problema está com o grande produtor. Parece que a mídia só mostra o grande produtor. O grande produtor é a minoria. Na verdade, nós temos a maioria dos mais de 5 milhões de propriedades que a gente tem no Brasil, é de pequenos e médios, depende da região que a gente está. Então, o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o problema está com o pequeno produtor,
por uma questão não de falta de consciência, por questão de sobrevivência. Então vamos fazer um exercício simples. Eu tenho 10 vacas e ele mata uma por mês, uma onça mata uma por mês, e eu dependo de tirar o leite para fazer o queijo para vender. Essa onça não vai sobreviver ali. Ela não vai existir ali, porque ele vai matar ela. Por quê? Porque ela compete com a sobrevivência dele. O principal vetor de desmatamento no Brasil não é a agricultura, mas sim a ilegalidade, tendo em vista problemas fundiários, invasão de terras, extração de madeira ilegal, entre outros. Então não existe uma questão de diálogo, existe uma questão, e aí vai graduar muito, de possibilidades que hoje a sociedade moderna pode contrapor para poder amenizar isso. Por exemplo, o certificado onça pintada que a gente criou. Então, o selo certificado onça pintada, ele é um reconhecimento para aqueles proprietários rurais que cumprem à risca o Código Florestal, né? Que quer dizer o quê? Que tem que deixar reserva legal. Isso aqui é uma reserva legal, tá, da propriedade. Tem que deixar as áreas de preservação permanente, não pode caçar, já que é proibido caçar. Enfim, tem que realmente exercer na íntegra o Código Florestal. E o que a gente costuma dizer é o seguinte: aonde tem onça pintada tem qualidade ambiental. E o que a gente está começando a colocar no mapa no Brasil são essas fazendas que produzem alimento e ao mesmo tempo mantêm qualidade ambiental. Ou seja, fazendo uma produção sustentável, que é o que todo mundo almeja tanto, né, no mundo, né? A gente quer dar conta de produzir e conservar, garantir os serviços ecossistêmicos, todos acontecendo aqui numa única propriedade. Em harmonia. Em harmonia. Vocês que me acompanham nas redes sociais já devem ter percebido que eu pego assuntos polêmicos e às vezes rebato quem não sabe o que fala. Mas eu realmente acredito que está na hora da gente mostrar o nosso Brasil, mostrar o nosso agro e mostrar por que a gente tem orgulho de ser de fato o celeiro do mundo. Olha aí, uma das coisas mais bonitas do agro brasileiro são as estradas verdes, lindas, que mostram a nossa potência e ao mesmo tempo mostram a nossa preservação ambiental também. Muitas vezes quando a gente passa nas estradas, as pessoas acabam falando: nossa, aquele mar de soja, tudo verde, não conseguem enxergar a preservação. Mas olha aqui, ó, aqui está a prova viva de que ela existe, só não está muitas vezes no campo de visão das pessoas. E eu pergunto para vocês justamente qual é a importância desses produtores de grande escala para a preservação ambiental. Do mesmo jeito que você tem um impacto visual dramático, e eu concordo que é dramático, quando você olha uma grande lavoura e fala: cadê as árvores, cadê os bichos, né? Você tem que saber, né, que temos um Código Florestal que exige uma correspondência, uma proporção da propriedade em reserva legal, ou seja, em estado nativo, né? Agora, o que nós temos que explorar e valorizar? Aqueles que são os bons produtores que fazem e cumprem a legislação e conseguem fazer as duas coisas em grande escala: produção e conservação. O Brasil conta com o Código Florestal, que exige a preservação de vegetação nativa de 20% no Cerrado a 80% na Amazônia. É uma das legislações mais rígidas do mundo, que faz com que o país seja um dos maiores preservacionistas entre todos os países. Para entender melhor, é como se eu tivesse um prédio com 10 áreas no Cerrado e só pudesse usar 8 deles. É preciso enxergar com olhares, entendeu? Assim, sem o julgamento e tentar entender. O fato é que as pessoas precisam tentar entender, de fato, se caso dos apartamentos, das casinhas, entender. O mundo corre fora, entendeu? Você ficar só criando. A gente recebe muitas informações aqui sobre assuntos. Dá atenção que vocês escutam sobre o Brasil. Muitas pessoas sem dominar o assunto e sem o principal, que é a vivência. É exatamente o que todos os dias para conseguir produzir o alimento, junto, é claro, com a preservação. E aí fica a minha dica: estudem, analisem, pesquisem os outros lados para que vocês consigam, então, formar a sua opinião e conseguir enxergar de outra forma. Então, esses animais aqui do criadouro, esse criadouro do Instituto Onça Pintada é um criadouro conservacionista. Uma das principais finalidades é a gente aprimorar as técnicas de reprodução e ter um manejo reprodutivo eficiente, né? Para que a gente tenha um banco genético e tudo. Tem um propósito para isso também. Então, a gente tem um trabalho já com coleta de material genético dos machos e fêmeas, para que no futuro, caso seja necessário a gente fazer suplementação na natureza, alguma coisa parecida, a gente tem o material, sabe? Não é bichinho, não. Não é bichinho não, querida, não é não. E o objetivo da websérie é justamente isso,
é conhecer o nosso país, é conhecer o nosso agro dentro de diferentes biomas, de diferentes formas, sempre em união aí, em harmonia com a preservação ambiental. Esse é o agro que eu defendo, esse é o agro que todos nós devemos defender e esse é o agro que eu quero mostrar aqui para vocês. Pessoal, muito obrigada por terem me recebido aqui, fiquei muito feliz e aprendi muita coisa hoje aqui, principalmente nessa questão da preservação aí do produtor, que eu sempre tento mostrar. Não, o prazer é nosso de ter você aqui. Espero que volte mais vezes, que a gente consiga, de repente, fazer uma parceria massa da comunicação, né? De tudo que a gente vive. Então, aqui você conseguiu ver um pouquinho da realidade do nosso trabalho, que não é nada assim a gente entender e trabalhar em parceria com o produtor rural. Infelizmente, a gente tem que falar isso muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, elas têm um ranço. A gente não precisa desse ranço. Então, assim, eu acho que esse foi um canal legal pra gente começar a mostrar isso. Com certeza. Espero que você aproveite bastante. Vou aproveitar, muito conteúdo bom saiu daqui hoje. Viram só? O Brasil seguirá expandindo sua produtividade, produzindo mais com menor dependência de novas áreas. A agricultura brasileira produz e conserva com sustentabilidade e competitividade. E não para por aí. Índio produtor rural, EMAs fazendo parte da lavoura que produz em grande escala e produtores engajados a produzir em harmonia com o meio ambiente. No próximo episódio, vamos conhecer uma fazenda com a certificação do Instituto Onça Pintada e que é referência na produção sustentável no Brasil. Acreditem, o agro vai muito além daquilo que chega como desinformação. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com uma reportagem especial sobre a evolução na produção de morango no sul de Minas. Não saia daí que eu volto já já. O Play no Agro está de volta e agora com as informações sobre o clima. Eu quero chamar a meteorologista Amanda Souza, que traz a previsão do tempo e a expectativa para a chegada da chuva em algumas regiões. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Hoje a gente abre a previsão do tempo falando da temperatura. Esse calor que vem ganhando intensidade em grande parte do Brasil central. Temperaturas máximas, aquelas registradas no período da tarde, acima da casa dos 30 graus em boa parte do sudeste e também do centro-oeste. Com esse calorão todo e com a falta de chuva, continua a grande preocupação com o número de focos de queimadas, que vem aumentando também cada dia mais. O estado de Mato Grosso segue como campeão, o número 1 no ranking nacional de focos de queimada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje vale ressaltar que o estado de Minas Gerais encontra-se em 7º lugar nesse número de queimadas. Mas apesar de ser em 7º lugar, já foram contabilizados mais de 5.000 focos de incêndio desde o início do ano até agora. E com esse número, Minas Gerais registra um número de queimadas o maior há uma década, ou seja, há 10 anos o estado mineiro não chegava a 5.000 focos de queimadas. Então esse calorão todo, essa falta de chuva é um cenário muito preocupante e que ainda deve continuar nesses próximos dias. Nesse início de semana tem previsão de chuva na região sul do Brasil, principalmente por conta do avanço de uma nova frente fria. Aliás, uma chuva que pode ser forte, pode ser volumosa, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essa chuva volumosa faz a manutenção da água disponível no solo e é favorável, pensando principalmente no plantio do milho da safra de verão que já começou. No Paraná também tem previsão de chuva, acumulados significativos até meados desta semana por conta do avanço do sistema frontal. Então é uma chuva muito aguardada pelos produtores também de milho no estado do Paraná para aumentar os índices de disponibilidade hídrica do solo. No sudeste, a chuva deve acontecer de novo de forma pontual. As instabilidades perdem intensidade, porque essa frente fria, quando chega na altura do sudeste, já não tem o suporte da umidade da Amazônia. Então tem previsão de chuva no decorrer desses próximos dias em áreas do sudeste. Tem, mas serão pancadas rápidas, isoladas, intercaladas com períodos de sol e ainda muito calor.
Tem previsão de chuva principalmente para o estado de São Paulo, mas em Minas Gerais, pensando já nas áreas produtoras de café, a chuva deve ser muito isolada, principalmente no extremo sul de Minas. Mas na maior parte do sul mineiro, no Cerrado, já não há expectativa de uma chuva organizada. E agora a gente fala do Centro-Oeste. Pensando no término do vazio sanitário, vai começar o plantio da soja no dia 15 de setembro. Mas por enquanto o cenário não é muito favorável. Baixos índices de água disponível no solo, queimadas que ainda continuam se alastrando pelo Centro-Oeste. Tem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas assim como no Sudeste, também serão pancadas rápidas, isoladas e sem grandes acumulados. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Pesquisador de uma universidade de Minas Gerais realiza um estudo e mostra os impactos do açúcar na redução da seca nas lavouras de milho. Acompanhe. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho e segundo maior exportador. Teve uma perda gigantesca de produção nesse ano, que serviu para mostrar mais uma vez que os intempéries climáticos ainda é um dos maiores desafios do produtor rural. Extremamente importante, e a gente tem obtido quedas significativas na produção a cada ano. Isso acontece por quê? Porque o principal cultivo nosso é na safrinha. E se você está na safrinha, você está fora da estação chuvosa e está sujeito a estresses hídricos. Normalmente acontece, né? E vai depender muito da época que você fizer a sua semeadura. Se você plantar uma safrinha mais tarde, a probabilidade de estresse hídrico ainda é maior. Conforme você já viu, aqui mesmo no Play no Agro, o mercado do milho está enfrentando uma situação difícil. Adversidades climáticas prejudicaram muito a safra deste ano. E justamente questões climáticas foram pauta de uma pesquisa recente da Embrapa, que mostrou que o uso do açúcar natural pode reduzir os efeitos da seca no milho. Nós desenvolvemos uma parceria com a Universidade Federal de Alfenas, com o professor Tiago Correia de Souza, e os resultados foram bastante interessantes e bastante promissores, porque além do açúcar trealose, nós utilizamos dois outros grupos químicos oriundos da trealose, né, sobre déficit hídrico, e os resultados foram bastante promissores, bastante interessantes. Os primeiros resultados mostram a possibilidade de mais resistência da planta com o uso do açúcar, principalmente em relação à seca. Esses estudos básicos a gente utiliza e a gente pode, até com um grau de segurança, extrapolar esses resultados para outros materiais genéticos. Os principais resultados que nós conseguimos com a aplicação desses produtos, uma maior taxa fotossintética das plantas. Isso fez com que as plantas crescessem mais, obtivessem maior biomassa, tivessem um crescimento mais acentuado, mesmo sob déficit hídrico. E como que ela teve essa maior taxa fotossintética? Porque a gente analisou também a anatomia das folhas. E nós vimos que as folhas de milho tratadas com esses produtos à base de trealose, elas tinham uma maior densidade estomática, ou seja, um maior número de estômatos por milímetro quadrado. Esse maior número de estômatos propiciou uma maior atividade fotossintética das plantas. E a partir da comprovação do desempenho das plantas a nível de lavoura, aí sim a gente pode pensar em possibilidade de usar mais a nível de produtor. Vamos agora trazer os destaques da semana no agronegócio. A crise hídrica atingiu diversas culturas este ano e acabou por provocar queda em muitas produções. E o governo federal já havia emitido um alerta de emergência hídrica para 5 estados brasileiros. De acordo com o governo, esses estados enfrentam desde o início do ano o que foi considerada a pior seca em 91 anos. Esse alerta ele tá bem coerente com a situação que a gente está vivendo agora, né? Comparando ao ano de 2020, esse período aqui nosso também está na casa de 100 milímetros, 2020 e 2021. Então, nós estamos praticamente com 2 anos consecutivos
com esse déficit elevado nesse período. E a florada de café em meio à crise hídrica também irá impactar no pegamento e baixo crescimento das plantas. O resultado é o impacto na produção já esperada na safra 2022, aliado ainda ao resultado das geadas deste ano. Com certeza teremos um problema sério, né, de perda de produção devido a esses problemas climáticos de tempo seco, baixa precipitação, déficit hídrico, aliado a esse último ocorrimento das geadas. Esse déficit é bastante impactante aí para as lavouras de café. Na segunda reportagem sobre a evolução na produção dos morangos, você vai ver como estão trabalhando os produtores mineiros. Eles estão até mesmo mudando as variedades da fruta. E essa alteração genética pode trazer benefícios em produtividade, resistência para as plantas e até mesmo mudança na cor do produto. O sul de Minas tem o ranking das maiores cidades produtoras de morango. Espírito Santo do Dourado, Bom Repouso, Estiva, Senador Amaral e Pouso Alegre. No entanto, o município de Estiva se destaca pela ousadia e coragem dos produtores, que na busca por qualidade abraçaram o desafio de tornar o morango da cidade cada dia melhor. Um grande exemplo é o produtor rural Pedro Donato Figueira, que em anos de pesquisa já desenvolveu 61 variedades diferentes do fruto. Começou há 28 anos atrás que eu comecei a fazer a primeira muda, aí eu não parei mais, só vem aumentando. E tem alguma que é a preferida, que é especial? Cada ano que a gente faz uma nova, a nova sai melhor do que as outras, então não tem como eu ter a preferida certa, né? Eu comprava muda de outras pessoas para plantar e dava vermelhão, morria tudo. Aí eu comecei a criar a minha própria muda para não ter problema com a doença mais. E por falar em variedade, o que não vai faltar no sítio Dois Irmãos são variedades de morango. Destaque para a próxima a ser registrada, o morango rosa. Eu e meu pai, a gente está buscando o mercado gourmet, né, de morango. A gente está querendo sair um pouquinho do tradicional e buscar esse mercado de lado. Então a gente está buscando sabores novos, cores diferentes do convencional para estar ampliando o mercado do morango. Rosa, que é mais testaram, registrado. Como que vocês chegaram até essa variedade? Meu pai, ele cruzou o morango branco com o morango de cor, né, o tradicional vermelho. E aí a gente foi selecionando até chegar no rosa. E novas cultivares também estão sendo desenvolvidas pelos produtores, focados em sua maioria no sabor e na qualidade do fruto. Tem uma nova variedade que tem o gosto de mamão, vai ser um mercado diferenciado também. Por sinal, maravilhosa. Deixa eu ressaltar aqui. A gente quer desenvolver também um morango com uma cor mais roxa, né, diferente do vermelho convencional. A gente está selecionando frutos com alto teor de açúcar, né, os frutos mais doces, frutos firmes, que sejam produtivos e que tenham uma boa pós-colheita, né, porque o morango é muito perecível, então tendo um fruto mais firme, uma boa pós-colheita, ele pode aguentar mais tempo até chegar ao consumidor final. Inclusive você falou pra gente do morango num tom mais escuro. Esse que nós temos aqui, ó, vamos mostrar pro pessoal. É o tom mais escuro que vocês têm hoje, é isso? Sim. É um morango num tom mais escuro, quase vinho, né? Ele leva para um tom de roxo também. E vocês pretendem dar continuidade nesse projeto? Sim, a gente quer chegar no morango roxo. Totalmente roxo. Para o pessoal de casa entender, vocês já fizeram alguns outros testes aqui. É verdade? Já teve até morango preto, é isso mesmo? Sim. A gente botou o nome nele de Pérola Negra. Mas aí ele era muito pequenininho, então a gente tem que fazer mais cruzamentos, mais melhoramento nele para ele ficar num padrão que a gente quer chegar.
dúvidas de que o morango é um fruto especial para Minas, para Estiva e para todas as outras cidades produtoras. Eu cresci na lavoura de morango e através do meu pai me apaixonei pela cultura, tanto que eu me formei como engenheira agrônoma, trabalhando com morango, fiz o meu mestrado com morango e terminei meu doutorado agora também com morango. Ainda não existem análises nutricionais em relação às variedades. No entanto, o acompanhamento da Emater, a assistência técnica e extensão rural tem sido essencial para todos os produtores da região. E o foco em qualidade e o manejo sustentável também fazem parte deste trabalho. A gente acompanha a produção deles e faz o controle de doenças, controle de pragas. E a gente está prezando pelo controle alternativo, usando produtos biológicos, que são menos agressivos ao meio ambiente e muito mais eficazes, né? Os produtores, é uma notícia boa que os produtores estão usando cada vez menos herbicida, cada vez menos defensivos químicos. É muito importante focar no manejo sustentável, o mais sustentável possível, para focar na qualidade e reduzir cada vez o número de resíduos de agrotóxicos. A intenção é que essas variedades sejam mais acessíveis ao produtor rural? Sim, o produtor de morango, ele cria uma independência do mercado estrangeiro, que ele tenha cultivares nacionais que auxiliem, que sejam competitivos com as cultivares estrangeiras, né? E o que representa o morango para o senhor? É uma vida, né? Cada um que você cria é a mesma coisa de ser um filho da gente, cada um que você cria, a gente vai ganhando mais amor nele. O Play no Agro fica por aqui. Você acompanha todas as informações desta edição nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV, Luiza com S. Até mais. Tchau.